Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos iniciar a carta de Tito, olha que coisa linda. Segunda-feira, uma semana nova, uma semana cheia de expectativas no Senhor, uma semana cheia de virtudes para todos. E hoje nós vamos começar a aprender sobre Tito. Tito é um livro pequenininho, ele tem 3 capítulos só. Então nós vamos ficar hoje, terça e quarta, com o livro de Tito, depois a gente passa para Filemão. Tito, ele compõe uma carta pastoral. Segundo, ele segue a linha de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então a gente vai tratar dessa carta. Tito ele foi discípulo de Paulo e Paulo ele envia uma carta a Tito para poder ele continuar tendo forças para poder guiar a igreja. Era uma igreja na ilha de Creta. Eu vou ler um pouquinho sobre os problemas que Tito enfrentava, porque não tem nem como decorar. Até tem, mas é porque é muita coisa. Ele tinha uma grande tarefa pela frente, pois os cretenses daqueles dias tinham a fama de ser falsos, mentirosos, feras malignas. Meu Deus, imagina como você ser retratado, alguém da sua casa, como uma fera maligna, Senhor. Glutão, preguiçosos, briguentos, imorais e etc. Então Tito ele precisava aprender a lidar com todos esses desafios da igreja para ele poder seguir em frente, trazendo a santidade do Senhor e escolhendo o sucessor, porque sempre foi assim, né? O evangelho não é só para um, o evangelho é para ser divulgado e expandido para que alcance toda criatura. Então Tito tinha essa missão, além de preparar alguém, né, para a sucessão dele, assim como Paulo estava preparando Tito, Tito tinha a missão de preparar alguém e ele ainda tinha que lidar com esse tipo de desafios aqui que eu contei para vocês e alguns outros que a gente vai descobrir. E nessas 3 cartas é uma carta muito cartas não, nesses 3 capítulos ele traz uma carta muito profunda sobre o comportamento humano. Vamos lá, vamos começar? Paulo, Tito 1, né? Vamos lá. Tito 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, à fé, o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, ao qual Deus não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe luz à palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem a Deus nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai Cristo Jesus, nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pôr em ordem o que ainda faltava, constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusador, nem acusado de libertinagem e nem de submissão. Porque, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário ser bispo, que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio, que apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que assim seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, porque estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tais testemunhos é verdadeiro. Portanto,
Repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens e que rejeitem a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Gente, isso aqui é tão forte que eu vou ler o finalzinho de novo para a gente poder conversar, tá bom? Olha só, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e os descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas os seus atos negam e são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. E aqui a gente não está falando de qualquer outra pessoa, nós estamos falando de pessoas da igreja. Eu recebo direto. Inclusive, até esses dias no Caixinhas, uma pessoa perguntou para mim, eu respondi, e daqui a pouquinho meu direct enche e sempre tem uma pergunta nesse sentido, falando: o que é desligado no céu? Na terra é desligado no céu, né? Então pronto, eu vou me divorciar, então tá desligado no céu. Nossa, gente. Meu Deus. Eu não tenho nem palavras para me expressar com uma pessoa assim. Não, ótimo, Poliana, tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Quer dizer, tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Vou-me de você, tá tudo certo, ó. Desliga uma nova vida. Gente, Deus é Deus de segundas chances. Eu já disse para vocês que eu não tenho uma visão condenativa do primeiro casamento, do segundo casamento. Mas olha só, eu acredito que muita gente vai chegar no céu, mas muita gente mesmo, com essa ideia de desliguei na terra, foi desligado no céu, uhul! E o Espírito Santo, né? Junto com Jesus, junto com Deus Pai, junto com Satanás. Vai falar: afasta-se daqui, que eu não te conheço. Tudo que você acha que você desliga na terra, e por que você desligou? Qual foi o motivo que você desligou? Como eu disse esses dias no Caixinha, existem algumas situações que realmente será desligada. Em caso de violência doméstica, né? A pessoa não pode ser violentada e achar que aquilo ali é aquilo ali, sendo que não é. Mas eu vejo que as pessoas chegam num limite emocional, de fato chegam, e chegam num limite conjugal, e ao invés de buscar o Senhor, né, fazer dele a sua morada, é muito mais fácil desligar na terra e no céu, achar que desligou no céu. A pergunta é: você tem certeza que realmente desligou no céu? Ou você tá como o povo de Creta, achando que a mentira é a verdade? Porque aqui a palavra diz assim: mas para os impuros, nada é puro. Eles estão com a mente corrompida. Eles afirmam que conhecem Deus, mas pelos seus atos os negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Às vezes a gente precisa saber onde a gente está. Quem somos nós no Senhor? Quando você vai para uma batalha, anota isso. Escreve aqui no chat, alguém, para mim. Quando você vai para uma batalha cheia de brechas, você volta com a derrota. Quando você vai para a batalha cheio de brechas, você volta com a derrota. Porque a batalha, as batalhas espirituais, elas só são vencidas com armas espirituais. Quando você vai para a batalha cheio de brechas, você volta com a derrota. Sabe por quê? Capacete é da salvação, a couraça, ela é da justiça. Você tem pensado na salvação? Você tem focado a sua vida na salvação? Você tem se revestido de justiça?
Poliana, eu tenho recebido tanta injustiça, oh, queridos, eu também. Muitas vezes. Mas eu quero te perguntar, você tem se vestido com a couraça da justiça? Quando você vai para a batalha, cheia de brechas, você volta com a derrota. O escudo é a fé. Onde está a tua fé? Você calça o teu pé na preparação do Evangelho da Paz? Poliana, mas como que é calçar o meu pé na preparação do Evangelho da Paz? Agora, se alguém precisar da palavra, você tem ela? Você tem a resposta? A palavra está nos teus lábios? O cinturão da verdade? Ou você mente? Você tem mentido ou você tem falado a verdade? Podem escrevendo. Você tem mentido? A sua vida é uma mentira, é um engano? É se dar bem? Ou você quer algo de Deus e você não coloca o cinturão da verdade? Prepara para o Evangelho da Paz. Você tem usado o Evangelho como paz ou como essas pessoas que chegam em mim e falam: é desligado na terra, é desligado no céu, Poliana. Quando você vai para uma batalha cheia de brechas, você volta com a derrota. Porque se você for para a batalha pensando da forma que essas pessoas estão pensando, você vai voltar com a derrota. Não adianta. Por que às vezes a gente volta com a derrota? Porque tá cheio de brechas. Não adianta você se vitimizar para mim e não adianta você se vitimizar para você mesmo. Não adianta. A questão é como você tem ido para a batalha. O problema é que às vezes a gente quer ir para a batalha de qualquer jeito. A gente quer que Deus realize os nossos sonhos e desejos e planos e metas. Só que isso não funciona. A matemática de Deus não é essa. Quem nos concede qualquer coisa nessa terra é Satanás. Olha Jesus. Olha a tentação de Jesus, como foi feita. O que Satanás queria com Jesus? Conceder tudo o que ele desejasse. Tudo. E o que aconteceu? Nada. Nada. Jesus venceu aquilo ali. E ali, quando Jesus vence, o que acontece? Jesus morre, mas Jesus ressuscita. E ele reina em glória para sempre. Porque quando Jesus foi para a batalha, ele foi sem brechas, ele não foi aceitando o pão do demônio. Ele não foi aceitando as coisas que Satanás trazia para ele. Aqui no meio do texto ele fala sobre a ganância. Algumas dessas pessoas estão envoltas em ganância. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Tudo por ganância. Hoje o dinheiro, ele é o rei, ele é o dono da casa. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, por que você não quer ter mais filhos? Ah, não tenho dinheiro para isso. Isso não combina com o cristianismo, né? Ah, por que você não faz tal coisa? Ah, não tem dinheiro. Ou por que você está se movimentando assim? Por que você está trabalhando tanto? Ah, porque eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para nada, às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, mas ainda assim, o dinheiro é o rei dela. O dinheiro tem sido o seu rei? A primeira forma de saber se o dinheiro tem sido o seu rei, o seu dono, se o dinheiro está comandando sua casa, é eu te perguntar, mas você não precisa de me responder, por favor. Você tem entregue seu dízimo na casa do Senhor? Poliana, eu não tenho dinheiro, sobra pouco. Não, eu não estou perguntando o que sobra. Eu estou perguntando o que você entrega. Talvez essa sua justificativa de que você não tem para entregar seja ganância entrando no seu coração. Aí você quer ir para a batalha cheia de brechas. Só que você tem roubado a Deus. Cadê o cinturão da verdade? Você tem entregado oferta no altar? Gente, meu Deus, isso é muito sério. Você tem ido para a casa do Senhor, ido para o altar e deixado ali sua oferta? Não?
Quando você vai para a batalha, cheia de brechas, com certeza você vai voltar com a derrota. Quando você vê alguém precisando, você estende a mão, você dá dinheiro para a pessoa, dá, não precisa não, dá. Quando você vê alguém que realmente necessita, você tem ajudado? Ou você tem julgado aquela pessoa? Aí você tem suas lutas, porque todo mundo tá cheio de luta. Minha irmã, mas tá todo mundo. Se tiver um aqui que não tem uma luta, se manifesta pra gente poder ligar aqui o chat e você ministrar pra gente. Mas às vezes você tem ido pra sua batalha cheia de brechas. Cheia de brechas. Deus, ele quer tão pouco da gente, ele só quer a nossa obediência, o nosso coração. E a gente tem retido tudo que é de Deus. Você tem retido perdão? Você tem lido Bíblia? Você tem escutado louvores? Qual é a canção que toca no seu carro? Qual é a canção que toca na sua casa? Como tem sido aí? Aí depois a gente quer algo de Deus. A gente pede para Deus. E a gente volta ou sem resposta, ou com uma resposta negativa. E a gente não entende por quê. Mas a gente tem ido para a batalha, cheio de brechas. Por isso que a gente volta com a derrota. Não tem outra justificativa. Se eu e você não andarmos junto com a verdade, como que a gente vai querer algo de Deus? Se a gente não andar com a sinceridade, como que a gente vai querer algo de Deus? É impossível. Não existe. É algo sem possibilidade. Esse texto ele vem para nos mostrar que ser de Deus tem tudo a ver com a pureza. Que ser de Deus tem tudo a ver com a verdade, com a justiça. Você tem sido uma pessoa justa? Porque se você for para a batalha, cheia de brechas, você vai voltar com a derrota. Essa palavra ela tem me motivado. Eu tenho questionado a Deus, será que eu estou indo para a batalha cheia de brechas? Senhor, me revela onde está o meu coração. Porque eu não quero mais ir para a batalha cheia de brechas. Porque se eu for cheia de brechas, eu vou receber a derrota na minha frente. Como como é que é? Quem é que muitos soldados guarde, não sei. Sabe, como que eles se preparam para a guerra? Como que os soldados se preparam para a guerra? Eles se preparam com todo o armamento. É como se cada brecha aberta é como se você deixasse de estar com uma proteção. E aí, você quer voltar para casa como? Como que você quer deitar no seu travesseiro depois? Não tem jeito, é impossível. É impossível que eu e você tenhamos algo de Deus se a gente sondar e conhecer o nosso coração e ver que ali há desejos maus, e ver que ali tem brechas e brechas abertas, e ver que ali a gente não abre mão de nada. Nada. Eu conheço uma pessoa que ela tá passando um desafio terrível na vida dela. Terrível, terrível. E ela bebe de cair toda quinta, sexta, sábado. E eu falo, isso é brecha aberta. Você não pode beber de cair, isso não faz sentido. Ali o resto da semana é no joelho, mas quinta, sexta e sábado, ela não sabe o que é ser sóbria. Só que a palavra de Deus, inclusive nesse texto, diz que uma pessoa que quer algo sério de Deus não pode andar alcoolizada por aí. Aí ela volta com derrota. Repetindo, porque quando você vai para a guerra, vai para a batalha, cheio de brechas, você volta com a derrota. Quantas derrotas você tem voltado? O que você tem pedido a Deus e não tem acontecido? O que você tem conversado com Deus? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo mais antigo do seu coração? Quais são as batalhas que você tem travado? E em quais você tem voltado com a derrota?
Começa a se observar. Poliana, você pode me ajudar? Posso. O Espírito de Deus, ele fala aqui, esse é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho, ande por ele. Existe um caminho a ser trilhado e o Espírito Santo, ele vai te indicar o caminho. Ele vai te mostrar quais são as suas brechas, mas você precisa estar disposto a limpar as brechas da sua vida. Você precisa estar disposto a ir para a batalha sem brechas abertas. Hoje, se eu te perguntasse aí, o que você tem feito que desagrada o coração de Deus? Quais são as brechas que você tem aberto? Você tem comprado demais? Você tem deixado a ganância entrar no seu coração? Porque às vezes, olha só, presta atenção, o príncipe desse século, o rei, o dono desse século, do século, ele se chama Mamon. E Mamon é o rei do dinheiro. Ele tem tudo a ver com a ganância. Mamon é tão pesado, é uma hoste espiritual da maldade tão pesada, que ele é capaz de comandar negativamente outros anjos. Ele é capaz, anjos malignos, tá? Ele é capaz de dominar outros domínios. Então ele domina a sua comida, ele domina a sua aparência, ele domina o seu coração, ele domina a sua vida conjugal, ele domina. Tudo isso vem da ganância. Às vezes a ganância ela não está nem atrelada a dinheiro, ela está atrelada a poder, porque a ganância ela vem de dinheiro, ela vem de poder, né? A gente precisa exatamente, eu vou ler aqui algo que a Idalice escreveu. Por isso, discernimento é primordial, porque às vezes não conseguimos ver o que fazemos que desagrada a Deus. Exatamente, você foi assertivo e pontual. Eu com as minhas discípulas, nós estamos fazendo um jejum em conjunto, chamado Libertação de Espíritos e Discernimento. Sabe por quê? Porque o discernimento, ele é a raiz de todas as outras soluções. Porque se você tiver o discernimento, você sabe discernir se você está lidando com a verdade, se você é uma pessoa justa. Então, Poliana, eu quero fazer algo sério, sabe? Eu tô indo para a batalha, cheia de brechas, eu tô voltando com a derrota, mas eu não sei aonde eu estou errando. Porque o salmista, necessariamente Davi, ele falava assim: Senhor, me perdoe das falhas que me são ocultas. Traga à luz as minhas trevas e me revele aquilo que o Senhor quer revelar que eu tenho errado para que eu possa pedir perdão. Isso aí, para mim, olha, é sensacional. Eu e você, a partir de hoje, a gente precisa discernir onde está o erro. Onde está? A ganância, ela tem a ver com poder. Você está disputando poder dentro da sua casa? A ganância, ela comanda outras faltas de domínio. Você tem comido demais? Bebido demais? Você tem exagerado demais? Você tem ficado até muito tarde fazendo coisas sem sentido? O que você tem feito que tá faltando domínio, sabe? Ele comanda a parte do domínio. A ganância e o poder comandam a parte dos domínios. Aí já é um caminho para você saber onde estão abertas as suas brechas. O que tem te faltado domínio? Começa a analisar isso. Porque se você está tendo uma guerra, é porque tem brecha aberta na sua vida. Eu estou conversando com Deus. Deus, eu estou indo para algumas batalhas e eu estou voltando com a derrota. Por isso eu peço, pelo poder do nome de Jesus, que me revele quais são as minhas brechas abertas, porque eu preciso voltar com a vitória. Eu quero voltar com a vitória, porque se eu estou indo para uma batalha, eu quero voltar com a vitória. Como é que você vai para uma batalha? Não, agora eu vou voltar com a derrota. Vamos lá, vou voltar com a derrota. Ninguém quer isso. Mas às vezes a gente tem ido para a batalha, sem antes aparar arestas, sem antes resolver as pendências. Aí não tem jeito. Aí o que é que a gente recebe de volta? É a derrota. E a gente pensa, cadê Deus?
Onde está Deus nesse tempo todo? O que Deus está fazendo que Ele não está aqui em meu favor? Sendo que você precisa de revelação a despeito das tuas brechas abertas. Então, se você tem travado batalhas sem respostas, eu vou te pedir hoje para que você comece a orar e jejuar. Orar e jejuar por discernimento. Você precisa de discernimento. Porque às vezes, como a Idalice disse assim, a gente não sabe. Porque às vezes tá fácil, né? Você identifica ali, não, isso aqui tá errado, isso aqui eu vou ajustar. Mas e se você tá cometendo coisas, fazendo coisas que tem desagradado o coração de Deus e você não tem se observado? Vamos começar a jejuar por isso, por pureza e por discernimento. A palavra de Deus diz que aqueles que são puros veem pureza em tudo. E aqueles que são impuros veem impurezas em tudo. Então, além de discernimento, a gente precisa de pureza. Porque sem pureza, sem santidade, é impossível agradar a Deus. Porque não vai adiantar de nada a gente ter discernimento e não ter pureza no nosso coração. Então, a partir de agora, que a pureza seja, né, o teu comandante e o discernimento o teu guia. A gente precisa disso. Se você não sabe pelo que jejuar, que quando jejuar, faça isso. E outra coisa, não esqueça, dízimos e ofertas, entregue na casa do Senhor. Porque a ganância não pode fazer parte da sua vida. Porque se você deixar que a ganância tome conta, você já está com a brecha mais aberta do universo. Agora, se você já é uma pessoa que já entrega dízimos, já entrega ofertas no altar, se você já é uma pessoa que já está orando, que está indo para a batalha, que tem muita derrota, começa a orar e jejuar por discernimento. Senhor, qual é o discernimento? Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai te revelar onde você tem brechas abertas para você fechar todas as suas brechas e você ir para a batalha. E quando você chegar lá, você vencer e voltar com a vitória. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Como é bom estar diante de Deus em espírito e em verdade. Nós te louvamos, agradecemos e engrandecemos o teu nome. Pai, às vezes a gente tem ido para batalhas com tantas brechas abertas e voltado com derrotas e a gente não sabe nem quais são as brechas. Por isso, eu oro pedindo discernimento de espíritos. Nos discerna, Pai, em nome de Jesus, todos os espíritos que o Senhor quer que a gente discerna. Pai, a ganância ela não faz parte da nossa vida. Nós repreendemos ao Deus Mamon. Ele não é o nosso Deus. Ele pode ser o príncipe desse século. O nosso Deus não. Porque o nosso Deus é o Deus de Israel. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos revele o oculto, escondido e nos mostre qual caminho trilhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje foi uma palavra assim que trouxe muita claridade, né? Para as nossas guerras, para as nossas batalhas. Ela trouxe muita clareza que às vezes a gente quer tantas coisas de Deus, mas a gente não sabe quais são os pontos chaves que a gente precisa para poder alcançar aquilo que é o desejo do nosso coração. E às vezes o desejo do seu coração é só ter paz. Tem tanta gente com falta de paz, mas ela tem ido buscar a paz cheia de brechas. E é por isso que eu e você precisamos de discernir onde são as nossas falhas, para que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos alcance com a graça e com a misericórdia e nos faça um vaso novo. Amém? Gente, é isso. O livro de Tito ainda é bem forte mesmo, como eu falei, ele é bem esclarecedor, é muito bom ele. E a gente vai continuar ainda amanhã e depois de amanhã, que ele é pequenininho, só tem 3 capítulos. E é isso, vamos mergulhar no mundo de Tito
quais foram as instruções para a igreja de Creta, que também são para a nossa vida. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, a paz do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. 5h45. Vocês colocam o celular para despertar. E 5h45 a gente já tá aqui para poder ministrar a palavra todos juntos. Amém? Um beijo.